Fala, turma. Vamos continuando aqui. Nessa videoaula nós vamos verificar a quantidade de tentativas que o usuário faz tentando logar aqui no sistema. Então, se o usuário realizar 5 tentativas, a gente vai bloquear ele de tentar fazer novas tentativas. Ou seja, isso é para evitar que um robô fique tentando burlar o sistema e testando senhas. Lembra que a gente criou aqui a tabela attempt com ID, IP e date, né? Então vamos fazer isso daqui agora. Vamos abrir aqui a class validate, vamos abrir aqui também o nosso model class login, o controller login, né, para a gente chamar esse método. E dentro aqui de traits, eu vou criar aqui um novo arquivo PHP file que vai ser a trait get IP, tá? Trait get IP. Vamos dar aqui o namespace traits trait get IP. Vou criar um método único aqui para pegar o IP do usuário, public function get user IP. Eu peguei uma funçãozinha já pronta aqui que já pega o IP de forma segura, tá? Porque simplesmente usar o $server para pegar o IP não é o ideal. Então peguei essa funçãozinha aqui na internet, que ela já verifica vários parâmetros aqui e vai retornar o IP address aqui para a gente, tá bom? Essa funçãozinha eu vou deixar aí na plataforma de ensino e basta copiar aí e você vai ter um e-mail aqui de forma segura, né? Pegando o IP correto aí do usuário, tá? Então criei essa trait justamente para pegar esse get user IP. Já posso fechar ela aqui. Dentro da nossa class login, vamos chamar essa trait recém-criada, trait get IP, né? Vou criar aqui dentro do nosso model class login um private $trait e um private $date now. Esse now é para a gente pegar a data agora. Vou criar aqui o nosso construtor, construct. Nossa propriedade trait vai receber uma composição dentro aqui da nossa trait get IP, né? Vamos colocar ela como static function aqui para facilitar nosso trabalho. Nossa propriedade desse trait vai receber trait get IP, get user IP, né? Então estamos chamando o método aqui, atribuindo ele a nossa propriedade trait. E a nossa propriedade date now vai receber date, formato dela year, month, day, hour, minutes, seconds. Então aqui nós setamos as duas propriedades, a trait e a date now, né, para a gente utilizar aqui. Vamos descer aqui um pouquinho. Nós vamos ter 3 métodos aqui, que vai ser o método que conta as tentativas, vai ser o public function count attempt. Nós vamos ter o método que insere as tentativas, que vai ser o ins attempt, insert attempt. E nós vamos ter também um método que deleta as tentativas, vai ser o delete attempt. Esse deletar as tentativas é porque quando o usuário fizer o login correto, a gente já apaga as tentativas dele. Então, o primeiro passo aqui é contar as tentativas. Como que a gente conta as tentativas? Vou criar uma variável b. Essa variável b vai receber selectDB. Vamos selecionar todos os campos da nossa tabela attempt, onde IP igual a, e aqui a gente vai passar a nossa $this trait, né, que a gente pega o IP lá. Aqui embaixo eu vou criar uma variável r de row, né, igual a 0, e vou dizer o seguinte: enquanto $f receber $b fetch PDO fetch a sock. Aqui, o que a gente vai fazer? Se
str time $f date. Então a gente está pegando a data que vai ser inserida lá no banco, que é essa data aqui, ó, esse date. Se essa data que está inserida no banco for maior do que str time $this date now, que é a propriedade que a gente acabou de criar, nós vamos incrementar o R ali, que é o R de tentativas, né? E vamos retornar o $R. Então aqui a gente fez uma consulta na tabela attempt do banco, onde o IP é o IP do usuário. Criamos a variável R de row aqui, né, com 0 e verificamos no banco. Se a data que está no banco for maior do que a nossa data atual, menos 1.200 segundos, a gente incrementa um R aqui, mais 1, e vamos retornar esse R. O insert attempt, por sua vez, ele vai fazer o seguinte: se nosso método count attempt for menor do que 5, né, ele vai inserir no banco, na tabela attempt, os valores, são 3 valores. Como é autoincremente, eu posso pôr 0 aqui no ID, $this straight, que é o IP, e $this date now, que é a outra propriedade que a gente criou lá. Então, basicamente, o insert tentativa é isso daqui. E o delete tentativa, que é quando o usuário fizer o login correto, $this delete db, tabela attempt, IP igual a array $this straight. Então tá aqui o nosso método de deletar tentativas, inserir tentativas e contar as tentativas. Aqui na nossa class validate, já vamos abrir aqui, ó, a validação final do login, public function validate final login. Vamos receber como parâmetro o e-mail. E vamos fazer o seguinte, ó, se count $this get erro for maior do que 0, vai entrar aqui. Se não, vai entrar aqui. Então, $this login. Vou criar aqui em cima uma propriedade private $login. $this login recebe uma new, vamos usar aqui, ó, a class login, vai receber uma new class login, né? E aqui eu vou dizer o seguinte: então, se tiver um erro, né, eu vou chamar o $this login insert attempt. Se não, eu vou chamar o login delete attempt. E aqui no controller login, eu vou chamar o validate final login, passando o e-mail. Mais para frente a gente vai utilizar esse parâmetro e-mail. E vamos criar aqui de validação das tentativas. Então vamos criar aqui o public function validate attempt login. O que eu vou dizer? Se nossa propriedade login, chamando o método count attempt, for maior ou igual a 5, né, que é a quantidade que a gente quer, eu vou setar o erro como: você realizou mais de 5 tentativas, uma propriedade $tentativas, e vou dizer que a $this tentativas vai receber true. Se não, ou seja, se ele não tentou mais de 5 tentativas, nosso tentativas vai receber false e vamos retornar true.
Então esse método validate attempt login vai contar a quantidade de tentativas, vai setar um erro e vai setar a propriedade de tentativas como true. Se não, ele retorna as tentativas como false e retorna true para a gente. Vamos fazer um teste então. Aqui no meu attempt não tem nada. Vou colocar uma senha errada aqui. Utilizo uma senha mais forte, usuário sem inválido. Atualizando aqui, ele já deu uma tentativa com o meu IP, o ID e a data hora aqui. Retornando, vou colocar outra senha errada. Novamente. Atualizando, ele já deu duas tentativas para o mesmo IP aqui. Vou colocar agora a senha correta. Repare, erro 0. E ele deletou as tentativas aqui, tá certo? Agora vamos fazer aqui o último teste, que é verificar se após as 5 tentativas ele vai gerar esse erro aqui, né? Então vou vir aqui no controller login, $validate, chamando o validate attempt login, né? Chamando o método attempt login. Vamos tentar aqui 5 vezes. Então, aqui no nosso banco de dados, a gente já tem 5 registros, né, do mesmo IP aqui, ó. Agora, na sexta tentativa, com uma senha errada, ele dá aqui, ó, você realizou mais de 5 tentativas. Tá dando nosso erro, depois a gente vai trabalhar isso, tá? Então, revisando o que a gente fez, no nosso model class login, a gente criou 3 métodos. Count attempt, onde a gente seleciona no banco de dados a tabela attempt pelo IP. E retorna aqui a quantidade, né, de tentativas de linhas que foram resultados da query, pegando também pela data, só para testar essa data aqui. Aqui a gente tem 5 tentativas, vamos colocar aqui uma data anterior aqui, por exemplo, para a gente estar testando. Então, vou colocar aqui, por exemplo, se fosse dia 20, né? Então, o dia anterior, então já passou muito tempo. Se eu testasse aqui entrar, ele não daria o erro, ó, de, né, mais de 5 tentativas. Aí eu gerei mais uma aqui agora. Se eu testar agora, ele volta a dar. Ou seja, ele também está fazendo o teste de data e hora aqui. Então, se passou de 20 minutos, no caso aqui 1200, ele já considera como se tivesse limpo o seu nome e você pode tentar novamente. A gente tem um método de inserir essas tentativas no banco e a gente tem um método de deletar. No controller login a gente chamou a attempt login e final login. No attempt login a gente verifica se é maior ou igual a 5, se for maior ou igual a 5, você realizou mais de 5 tentativas. Aqui falta um return false e a propriedade tentativas recebe true. Se não, tentativas recebe false e a gente retorna true. E no resultado final login, a gente conta a quantidade de erros. Se houver algum erro, ele já insere essa tentativa. Se não, ele deleta todas as tentativas. Por exemplo, aqui, se eu já tivesse muito tempo que eu tivesse utilizado essa tentativa aqui, ó, e aí eu retornasse e colocasse o login correto, 0 erro, né? E ele deleta todas as outras tentativas para limpar o nome do usuário. Afinal, o usuário não pode ficar para o resto da vida também sem poder fazer o login, né? Então, com isso aí, a gente testa a quantidade de tentativas que o usuário está fazendo aí para tentar acessar o nosso sistema. A gente também tem que implementar o CAPTCHA aqui no login, né? O CAPTCHA do Google. A gente, utilizando aí o PHP orientado a objetos, a gente faz a reutilização do código. Então, vou pegar aqui no controller cadastro validate CAPTCHA, é o mesmo método, né, da class validate, e vou jogar ele aqui, ó, validate CAPTCHA, passando o gCAPTCHA response. Vou vir aqui na nossa views cadastro, vou copiar esse gCAPTCHA response igualzinho o do cadastro e vou jogar aqui no nosso login. Jogar ele aqui, colocando um text nele aqui para a gente fazer um teste, atualizando. Repare aqui, ó,
que ele já está recebendo o token lá da API do Google, né? Então já está aqui o nosso gCAPTCHA Response. Posso dar um writing nele aqui, fazendo um teste aqui no login. Se eu der no form aqui um target blank nele, vier aqui atualizar, repare que ele não dá erro, né? Mas ele abriu uma nova janela. Se eu tentar novamente, já dá o problema do CAPTCHA. Isso evita com que os robôs, né, fiquem testando o seu sistema o tempo inteiro. Então o CAPTCHA tem essa importância. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!